poder de consumo e também não possuem mais uma utilidade como mão de obra. Então, os pobres vão ser encarcerados, vão ser neutralizados através de ações do Estado, em especial do sistema de justiça penal. E também, não só os pobres, como também os inimigos políticos desse projeto neoliberal, desse modo de ver e atuar, que faz com que todos sejam tratados como dispensáveis. Esses também passam a ser mal vistos, passam a ser demonizados, passam a ser perseguidos, desde que não consigam ser comprados ou cooptados pelos detentores do poder político. Uma característica dessa quadra histórica, uma característica disso que eu tenho chamado nos livros de Estado pós-democrático, é uma reaproximação pornográfica entre o poder político e o poder econômico. O titular do poder político também passa a exercer o poder econômico. Logo, todos aqueles que contrariam os desejos do titular do poder político e do poder econômico se tornam potencialmente vítimas de perseguição, vítimas de ataque, vítimas de processos de demonização. Só trazendo para o momento atual, Bolsonaro hoje não corre esse risco, apesar de todas as evidências e de ser um governo claramente fascista. O Bolsonaro não corre esse risco porque ele está muito próximo desse poder econômico, ele está abraçado com esse poder econômico? Na história do Brasil, sempre que houve uma distanciação, um distanciamento, ainda que mínimo, entre poder político e poder econômico, nós tivemos golpes de Estado ou tentativas de golpe de Estado. Acho que com o Bolsonaro não será diferente. Enquanto as elites econômicas, os detentores do poder econômico, e quando eu falo detentores do poder econômico, muita gente da classe média acha que eu estou falando com eles. Evidentemente, não. É os super ricos, aqueles que se referem como super ricos. De modo geral, não estão nem aqui no Brasil. Alguns até estão, mas é exceção da exceção. Então, a classe média um pouquinho melhorada, uma classe média alta, não é detentor de poder econômico, porque, de modo geral, não detém os modos de produção. Então, enquanto os detentores do poder econômico estiverem satisfeitos com a política empreendida durante o governo Bolsonaro, eu acho a chance dele cair, pratica ou não crime de responsabilidade, é muito baixa, quase insignificante. Hoje nós temos que ter em mente que esses detentores do poder econômico estão satisfeitos com a política econômica conduzida pelo Guedes, que é historicamente um neoliberal, foi um Chicago Boy, né? Trabalhou com Friedman lá no Chile, com o pessoal do Pinochet. Então é um neoliberal clássico, um típico neoliberal. Os detentores do poder econômico estão satisfeitos com ele. Qual é a característica do neoliberalismo? É colocar o Estado a serviço do mercado. O Estado passa a atuar para satisfazer os interesses dos detentores do poder econômico, às vezes até auxiliando financeiramente o mercado. E, por outro lado, além desses detentores do poder econômico, o Bolsonaro goza de apoio entre aquelas pessoas que têm essa personalidade autoritária muito sedimentada, né? O típico fascista em potencial. Eles estão satisfeitos com um governo que promete violência, que promete o uso da força para resolver os mais variados problemas sociais. Ao mesmo tempo, pessoas ressentidas, que têm raiva do conhecimento, ou que sentiram que perdiam determinados privilégios, aquilo que na sociologia norte-americana é chamado de white trash, o lixo branco, aquelas pessoas que detinham apenas o privilégio de serem homens brancos, que se sentiam diferenciados por serem homens brancos, essas pessoas também estão apoiando firmemente o projeto político do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que hoje em dia é muito difícil esse governo cair, a não ser que haja uma mudança na linha econômica, a não ser que os detentores do poder econômico passem a perceber que a presença do Bolsonaro reduz o lucro. E essa é a lógica neoliberal. Se aumenta o lucro, está permitido, se reduz o lucro, tem que ser demonizado e excluído. Aproveitando isso, eu quero saber como que você enxerga, né, a atuação do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol dentro do escopo da Lava Jato, né? Porque, pelo menos na minha visão, o Lava Jato nada mais é do que a subversão da justiça, né, do nosso próprio Estado democrático de direito, em prol dessas atitudes, em prol dessa subserviência ao mercado, em prol a subserviência do 1% da elite
que controla os meios de produção, que controla todo o dinheiro, que numa sociedade capitalista como a nossa, o dinheiro é o poder, né? Assim, na sua visão, o que é ser exatamente um juiz imparcial, né? Considerando tudo isso que aconteceu e como a nossa justiça ficou um pouco abalada após o surgimento da Lava Jato, né? E se o senhor concorda que o Joaquim Barbosa estava certo, né, ao denunciar essa politização da justiça, né, entre aspas, desde 2009, naquele famoso bate-boca que ele teve com Gilmar Mendes num julgamento no STF? Vossa Excelência não tem condição de dar lição a ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não vem, Vossa Excelência não tem condições alguma. Não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Ministro Joaquim. Não, ministro Joaquim, vamos ponderar. Eu não falo. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Senhor presidente, respeite. Ministro Joaquim, Vossa Excelência, me respeite. Bem, vamos por partes. Primeiro, o que é imparcialidade? As pessoas costumam confundir imparcialidade com neutralidade. Neutralidade é ausência de valores. E nós humanos, demasiadamente humanos, diria Nietzsche, somos repletos de valores, logo não há juiz neutro. O que pode haver é juiz imparcial, desde que a gente faça um acordo semântico sobre o significado desse significante imparcialidade. O que é imparcialidade? Imparcialidade é entrar num processo, numa posição de não saber. É não ter interesse prévio na vitória de A ou na vitória de B. Eu não posso entrar num processo já sabendo como eu vou julgar, eu não posso entrar num processo cheio de certezas sobre a melhor solução a ser dada num determinado caso penal. Então, a imparcialidade, nesse sentido, como uma posição de não saber, ela é possível, mas ela não se confunde com a neutralidade. Existem juízes, desembargadores, ministros mais progressistas, menos progressistas. Existem juízes, existem magistrados mais preconceituosos, menos preconceituosos. E tudo isso entra no círculo hermenêutico na hora de produzir uma decisão. Uma outra coisa que é bom deixar claro aí para os ouvintes é que há uma diferença ontológica, substancial, entre o texto legal e a norma que é produzida pelo intérprete. Então, a partir do mesmo texto legal, intérpretes podem produzir normas diferentes a partir de preconcepções diferentes, de preconceitos diferentes. Então, a busca do juiz imparcial me parece fundamental. Aliás, a imparcialidade, nesse sentido de que não há um juiz comprometido com nenhuma das hipóteses parciais, previamente comprometido com nenhuma das hipóteses parciais, que não entra no processo para tirar qualquer tipo de vantagem pessoal, isso é fundamental para o exercício da jurisdição. Lava Jato. O que é a Lava Jato? A Lava Jato é uma marca, né? A Lava Jato é um produto. A Lava Jato é uma etiqueta que alguns procedimentos receberam para serem explorados mediaticamente, dentro da lógica eu escrevi um livro há um tempo atrás chamado Processo Penal de Espetáculo, que é isso, é transformar determinados processos em mercadoria, mas uma mercadoria espetacular, no qual a descoberta da verdade ou a reconstrução histórica dos fatos perde importância para o roteiro previamente estabelecido. Então, você tem, no lugar de um juiz imparcial e equidistante dos interesses de jogo, o que você tem é um juiz que funciona mais ou menos como diretor de uma peça de teatro, diretor de um filme, que vai conduzindo o processo para dar aquela solução que consta de um roteiro a qual ele aderiu inicialmente. No caso brasileiro, isso é muito grave, porque esse roteiro visa satisfazer, primeiro, um público autoritário, um público que não respeita direitos e garantias fundamentais, um público forjado na violência. Uma sociedade brasileira como a nossa, uma sociedade secularmente autoritária, uma sociedade que nunca elaborou suficientemente a questão da escravidão, que nem a questão da ditadura civil-militar instaurada em 64, logo acredita na possibilidade de hierarquizar pessoas e acredita, ingenuamente,
num período de paz e tranquilidade na ditadura, o que é totalmente falso, né? É totalmente uma construção ideológica. Então, um processo penal que visa agradar um público autoritário vai ser um processo penal autoritário. E não só um público autoritário, porque muitas vezes esses processos espetaculares visam agradar os patrocinadores do espetáculo, né? Grupos econômicos que estão ali intimamente ligados na construção do espetáculo. É interessante lembrar que esses processos espetaculares eles têm uma relação muito íntima entre o sistema de justiça e a mídia. O sistema de justiça fornece elementos para a mídia fornece elementos para o sistema de justiça, e assim se constroem esses espetáculos que são vendidos ao público como a maior luta contra a corrupção, o maior processo do mundo, momento ímpar da história brasileira, quando, na realidade, nada disso corresponde à verdade, né? O próprio significante corrupção ele é manipulado para ser utilizado como uma arma contra os inimigos e, muitas vezes, significando, em concreto, a corrupção da democracia, a corrupção do processo legal, a corrupção da própria Constituição. Então, você me perguntou da postura do ator jurídico A, do ator jurídico B. Eles estão inseridos nesse processo, que é uma questão quase estrutural. O processo muda de função. Ele passa a funcionar de uma determinada maneira. E, em breve, nós temos aí a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da imparcialidade do então juiz Sérgio Moro, que depois se torna ministro da Justiça do adversário político do réu que ele estava julgando, né, que ele condenou e tornou inelegível. Então, vai ser uma questão muito interessante de acompanhar do ponto de vista dogmático. Eu estou, de fato, muito curioso para ver quais serão os limites constitucionais e legais que o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer nesse caso. O que será, como nós poderemos tratar, a partir desse julgamento, o que é a imparcialidade judicial, se ela continua existindo ou não. De alguma forma, ao longo da sua carreira, doutor, você se viu nadando contra a corrente, assim, de perceber que o pensamento predominante é o pensamento do justiçamento, de seguir um pouco essa questão, né? E hoje a gente tem visto muito também com relação à internet, ao Tribunal da Internet, né? O Tribunal da Internet, primeiro ele julga antes da própria justiça, e isso, de alguma forma, acho que pode influenciar num todo. Dentro a cabeça das pessoas que formam hoje essa questão no país, são cabeças muito parecidas com o de Sérgio Moro e Deltan? Olha, eu não saberia te responder isso. O que eu posso te dizer é que, de fato, há uma tendência cada vez maior a uma espécie de militância de tribunal. As pessoas se sentem autorizadas a acusar e julgar. E a pessoa que acusa e julga ao mesmo tempo adota uma postura, por definição, inquisitorial. O inquisidor é essa pessoa que, ao mesmo tempo, acusa e julga, que as funções de acusar e julgar se confundem nela. Isso está cada vez mais presente em toda a sociedade, não só dentro do poder jurisdicional. O que as minhas pesquisas têm demonstrado é que essa pós-democracia e essa racionalidade neoliberal produzem um retrocesso em várias áreas, dentre elas forçam ou naturalizam o retorno dessa mentalidade inquisitorial, de uma pessoa que se sente legitimada para ser, ao mesmo tempo, julgador e acusador, né? A partir de critérios cada vez mais pessoais. A lei, a Constituição, os limites externos perdem importância e o que vale é o que está na cabeça desse julgador, naquilo que Freud chamava de lei imaginária, né, que é o mecanismo típico da psicose. Se afasta a lei externa e o que vale é a lei que está na cabeça de cada um, os valores que estão na cabeça de cada um, o que cada um acha que é certo e justo. Isso se dá em toda a sociedade e se dá também dentro do sistema de justiça na atuação dos atores jurídicos, dos juízes, dos promotores, dos advogados, dos defensores e por aí vai. Outra questão muito interessante é que tem ganhado corpo na sociedade brasileira a ideia de que o poder judiciário deveria seguir a voz das ruas,
a opinião pública, aquilo que as pessoas estão gritando na rua, etc. O que é